de pensar sobre o mundo e conectado na sua realidade. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu me chamo Charles Souza e hoje estou aqui com a Lucimara Ribas. Tudo bem, Luci? Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Então, o tema de hoje é como desenvolver a organização pessoal. Um tema muito bom, né? Que às vezes a pessoa pode achar que é algo mais básico você ser uma pessoa organizada, mas que dá para expandir muito, né? Aprofundar bastante nesse tema. Então, eu vou começar lendo o mini currículo da Lucimara. Ela tem 33 anos, é natural de Foz do Iguaçu, Paraná, reside em Foz do Iguaçu também, é engenheira ambiental, voluntária da Conscienciologia desde 2009 e é voluntária da Asinvex, Associação Internacional de Inversão Existencial, desde 2015. Isso. Então, beleza. Para começar, eu gostaria de perguntar para você o que é organização. Então, a organização, ela é quando a pessoa ela consegue se organizar durante o dia, as suas atividades. Então, por exemplo, nós temos uma rotina e também temos várias áreas da vida humana. Então, a gente tem a área profissional, tem a área emocional, tem a área financeira e aí tem outros setores da vida humana no qual a gente precisa levar direito na sua existência. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela foca somente na área profissional e às vezes acaba sendo um workaholic, né? Aquele que trabalha muito e não tem tempo para outras questões. Também tem, por exemplo, as pessoas que focam somente na parte financeira e acaba que ela esquece alguma outra área e não se organiza para levar direito a essas outras áreas. Por quê? Quando a pessoa ela tem essas áreas da vida, ela conseguindo equilibrar, né, dar um foco para cada área, ela consegue se desenvolver nessas outras áreas. E para que ela consiga levar direito, né, que é conseguir equilibrar esses pratos da vida, ela vai precisar de uma organização não só pessoal, né? Porque existe a organização física, né? Que exige você trabalhar com agendas, horários, mas também existe, por exemplo, a organização da sua mente, da sua parte mental. O que seria? Porque às vezes você tem tantas coisas na cabeça que não consegue organizar mentalmente qual é o próximo etapa da vida, quais são os objetivos. Então você precisa organizar essas questões. Então, por exemplo, cada pessoa, ela se organiza de uma forma. Então, por exemplo, o fato de a gente pegar objetos e colocar separado por cores, por tamanhos, é uma forma de organização. Mas, por exemplo, existem pessoas que organizam somente por cores ou somente por tamanhos. Tem pessoas que classificam. Então, a organização, ela vai estabelecer essa forma de como que você vai esses objetos ou as variáveis da vida, como que elas vão, de uma forma harmônica, auxiliar essa pessoa a não, por exemplo, digamos assim, dispersar ou nessas questões assim. Então, entendi. eu acho que é basicamente isso, assim, você organizar, ela tem várias formas de organizar e também existe também a organização mental, a organização física, então é nesse sentido. Legal. Não é somente organizar a sua agenda diária, mas você também ter uma postura também mental, né, pensênica, né, que tem os pensamentos, sentimentos e energias, organizar numa forma retilínea, para que aquilo não te atrapalhe, porque geralmente, por exemplo, quando você é uma pessoa desorganizada, mentalmente, muitas vezes isso pode refletir intrafisicamente, no físico. E aí a pessoa, às vezes, ela não consegue assumir compromissos, ela não consegue organizar essas caixinhas da vida, né? E aí, às vezes, acaba botando foco, às vezes, só numa área, esquecendo de outra área. Então, o ideal é que a pessoa ela consiga equilibrar de uma forma harmônica não só as áreas da vida, mas que ela consiga minimamente se organizar no seu dia a dia, por exemplo, né? Entendi. Mas a organização é bem ampla, assim. Sim, dá pra ver. Tentei resumir aqui, mais ou menos, como que é essa questão da organização. Muito bacana. Realmente, levar direito junto com o equilíbrio é fundamental para desenvolver essa organização. Muito bem abordado. E aí, dentro do contexto da Invex, isso é fundamental, né? Para o inversor que quer conseguir qualificar os trabalhos dele
É muito importante aprender a desenvolver uma organização, e aí não só essa organização física, né, tanto do soma, dos objetos, mas também das tarefas, da própria mente dele, como você muito bem colocou. Então agora, já que a gente tocou no assunto de INVEX, eu gostaria que você definisse o que é a inversão existencial, para quem está assistindo às vezes pela primeira vez não sabe o que é a INVEX. Sim. Então, a técnica da inversão existencial, ela é uma técnica que vai otimizar a evolução pessoal da consciência desde a juventude. Então, a gente comenta muito que essa técnica, ela é uma opção que a pessoa ela vai decidir, né, até os 26 anos de idade biológica. Então, até os 26 anos ali, ela vai decidir, então, se ela vai aplicar ou não. Então, por exemplo, ela desde a juventude, ela aplica a técnica da inversão existencial, que é para otimizar a evolução dela e evoluir com essa ferramenta. Então, dentro da inversão existencial, tem alguns atributos que o jovem pode estar utilizando para se desenvolver mais rapidamente que a média da sociedade. Então, por exemplo, pode utilizar a inteligência evolutiva, né, que é saber escolher, saber tomar decisões, utilizar a questão da autocriticidade, porque às vezes vai ter momentos na sua vida, e em especial o jovem, ele precisa, por exemplo, saber ter claro, por exemplo, qual é a melhor decisão a ser tomada, né? Ter essa clareza. Então, a técnica da inversão existencial é uma técnica que otimiza o jovem desde a juventude. É um planejamento maior da sua evolução ali nessa vida, para que ele consiga se desenvolver mais rapidamente. Entendi. No geral é isso, mas assim, existe muito material sobre inversão existencial, né? Até no nosso canal no YouTube também tem, caso você queira aprofundar mais, porque se a gente fosse falar de inversão existencial, a gente poderia ficar aqui 1-2 horas falando, porque é bem amplo, mas no geral é uma técnica no qual auxilia o jovem a otimizar a sua evolução desde a juventude. Muito bom. E aí, na sua visão, como que a organização pessoal, ou não só a organização pessoal, né, mas a organização em todo esta definição ampla que a gente trouxe, né, aqui, como é que você vê que a organização é importante para o inversor? É fundamental o inversor ser organizado? Sim. É muito fundamental a organização dentro da técnica da inversão existencial. A gente tem um conceito chamado max planejamento invexológico, e dentro dessa questão do max planejamento, que seria um planejamento a maior da sua programação de vida. Então, a gente tem a ProEx, que é a programação de vida, né? Que a pessoa, ela antes de nascer, ela faz a sua programação de que quando ela vier nesse plano físico, quais são as atividades que ela quer desenvolver, como que ela quer, por exemplo, alcançar alguma meta, algum objetivo, né, de vida. E aí, esse max planejamento invexológico vai exigir um nível maior de organização. Por quê? Quando você faz o seu max planejamento, e o ideal é que ele seja feito ainda na fase preparatória, e aí dentro, que é até os 36 anos, né? Porque após os 36 anos já é a fase executiva, que é a fase de execução da programação de vida. Esse inversor, ao fazer esse max planejamento, né, que esse planejamento é maior, ele vai colocar metas de curto, médio e longo prazo. Mas quando você coloca essas metas, então, por exemplo, assim, ele coloca a meta que ele quer escrever um livro com 26 anos de idade. Como que ele vai alcançar essa meta? A partir de detalhamento maior dessa meta. Então, a meta daquela pessoa é escrever um livro até os 26 ou até os 30 anos. Antes de ele alcançar o objetivo principal, que é escrever o livro, ele vai precisar de uma organização, tanto a mental quanto a física, para que ele consiga alcançar. Então, o que vai acontecer? Ele vai aplicar técnicas e também vai verificar como que ele pode chegar nisso. Então, por exemplo, eu quero escrever um livro. O que eu vou fazer antes disso? Eu vou organizar minha agenda. Como que eu vou organizar minha agenda? Vou colocar 1 dia ou 2 dias da semana para que aquela pessoa
consiga ter um tempo dedicado à escrita, porque o livro não vai se escrever sozinho, assim como outras coisas na vida, né? Mas esse exemplo é um exemplo assim para ilustrar como que vai funcionar essa questão da organização dentro, né, da inversão existencial. Então a pessoa ela coloca essa meta e aí ela vai colocar essa organização para auxiliar a alcançar essa meta. Sem organização é muito difícil ela conseguir realizar com uma melhor desenvoltura a escrita ou um trabalho voluntário ou outras demandas da vida dela. Então, assim, ela, utilizando da organização, ela consegue se sair melhor na concretização daquela meta, daquele objetivo no qual ela estava proposta. Então, digamos, se a pessoa ela quer como meta escrever um livro e ela não coloca, por exemplo, na sua agenda um dia fixo para escrever, muito dificilmente que aquele livro alcance, por exemplo, ela está com 20 anos, mas com 26 ela quer finalizar a escrita do livro, publicar. Só que se ela não fez essas etapas anteriores de organização, de aplicar técnicas, muito provavelmente quando chegar aos 26 anos, ela olhar para aquele planejamento que ela fez, né, que é esse planejamento de organizar as metas, os objetivos, e ela olhar assim, não consegui concluir. E aí ela vai pensar por que ela não concluiu. Então ela vai lembrar que às vezes ela dispersou, ela desperdiçou, por exemplo, um dia que poderia ser utilizado para concluir aquela meta. Ela focou mais energia em outra área e não naquela área que é mais prioritária, que ela tinha definido. Então, a organização é fundamental para que ela consiga focalizar mais e consiga canalizar energia naquelas questões que são mais prioritárias. Então, uma das coisas que a gente fala bastante é a questão da prioridade. Né? Então, o que acontece? Como nós, vamos falar aqui, como nós jovens, a gente vive no mundo com várias questões, por exemplo, tem internet, redes sociais, tem trabalho, faculdade, tem várias questões, às vezes o jovem não consegue priorizar aquilo que é prioritário. Sim. Né? E se essa pessoa não tiver um mega foco, um foco, e aí entra também essa questão de organização, muitas vezes ele vai desviar daquilo que era para ele estar fazendo. Né? Acaba sendo até interessante porque às vezes a gente está numa era da fartura, digamos assim, né? Muita fartura de informações, mas justamente por ter muita coisa, às vezes fica difícil de saber onde seguir. Muito bom. E esse é um grande diferencial da Invex, de você, de maneira técnica, realmente, né, conseguir otimizar através de procedimentos, através de fundamentos que a técnica traz para você saber onde seguir em cada momento, né, evolutivo. Bacana. Agora eu quero entrar mais na sua casuística pessoal, saber como foi o seu processo de desenvolvimento da organização. Sim. Olha, como que eu comecei a me organizar mais, assim. Tudo começou quando eu descobri que eu era dispersa, né? Então já começa aí. Porque quando a gente descobre que precisa melhorar alguma questão, é a partir daí que você vai começar a fazer algo em prol daquilo. Então, começou na faculdade. Em 2010, mais ou menos, eu estava fazendo uma matéria, inclusive a professora também era da Conscienciologia, e tinha um trabalho para ser entregue e eu estava assim, ao invés de eu focar naquele trabalho, eu fazia várias outras coisas, ficava conversando com meus amigos, no meio da aula dos professores, às vezes no meio da matéria eu levantava e ia tomar água. Então tinha vários indícios que eu tinha uma dispersão, que também pode ser consequência dessa desorganização mental. Então, tanto poderia ser esse processo de desorganização mental, que às vezes eu ficar saltando, e também tem essa ligação com a questão da dispersão. E aí, essa professora, ela chegou e no final da aula, quando não tinha mais alunos junto, né, chegou para mim e falou: Lucimara, eu não sei se você observou, mas você é um pouco dispersa, você está um pouco desorganizada, tudo mais, e você não foca a sua atenção na aula. Porque às vezes eu perguntava alguma coisa para o professor lá na faculdade, e às vezes o professor estava explicando e eu levantava, e teve uma vez que o professor falou assim: essa menina perguntou e levantou no meio da minha explicação.
Então, assim, pra mim, que eu achei que ele já tinha terminado a explicação, mas ele ainda estava na explicação, e aquilo ali me deu como se fosse algo assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa. A partir daí, eu comecei a observar alguns traços meus de dispersão, de desorganização, mas eu sempre fui bastante organizada na parte física, assim, então eu gosto de separar, por exemplo, a minha roupa por cores, organização dos talheres. Em casa, assim, eu gosto de ter caixinhas de organização, mas a organização mental ainda estava muito saltitante, né? Eu não conseguia focar, porque eu não conseguia me organizar ali em alguns compromissos, em algumas questões. A partir daí, eu levei algum tempo, né? O processo de autossuperação, ele não é da noite pro dia, não é em 1 ano, 2 anos, 3 anos, levou alguns anos, mais ou menos aí de 2010, que eu descobri que eu precisava me organizar mais mentalmente e também na questão de escrita. Foi em 2015 que eu comecei a, não vou dizer assim, tomar vergonha na cara, né? Mas que eu comecei a perceber que eu precisava colocar muita energia no meu processo de organização diária, de organização do que é prioritário. E aí, em 2015, no final de 2015, eu fiz um balanço de algumas GESCONs que eu tinha realizado dentro da Consulologia, e eu percebi que eu precisava fazer mais, desenvolver mais essa parte de gesconografias, né? Que é a parte de escrita. Em 2016 eu falei assim, não, peraí, eu vou colocar como meta escrever 5, 6 verbetes. Porque também naquela época, além de eu descobrir que eu tinha dispersão, eu também tinha o processo de comunicofobia. Eu tinha vergonha em falar com as pessoas e também tinha um processo que estava estagnado na parte intelectual. E aí naquele ano, que foi pra mim, eu vejo que foi um ano de virada, assim, que foi em 2016, início de 2016, eu comecei a uma empreitada, né, que a gente fala, que é a parte da escrita. Então eu coloquei como meta escrever 5 verbetes naquele ano, e naquele ano eu comecei a me organizar. Então eu organizei minha agenda, eu coloquei que pelo menos uma vez na semana eu ia tirar um dia para escrever o verbete que eu queria escrever, né? E a partir daí eu fui também conciliando outras áreas de voluntariado, fui fazendo outras questões, então eu escrevia coisas que tinham relação com as minhas vivências teáticas, que isso facilita também na organização. Então há uma convergência também nessa parte, e foi aí que no final de 2016 eu fui fazer o balanço. Eu tinha colocado como meta escrever 5 verbetes, né? E no final eu tinha escrito 6 verbetes, 2 artigos apresentados, e aquilo me deu uma motivação. E a partir daquele ano de 2016, nos próximos anos, eu sempre fazia uma organização de escrita. Então, o que eu fazia? Todo final de ano eu fazia um balanço gesconográfico, e aí depois, no início do ano, eu fazia também, por exemplo, eu escrevia tudo o que eu queria publicar, o que eu ia escrever, quais são os verbetes, enfim. Isso me ajudou, essa parte de organização na escrita me ajudou a auxiliar nessa parte da comunicofobia. Como eu tinha muita dificuldade de falar em público, falar com as pessoas, eu tinha não só vergonha, mas eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de ansiedade. Por exemplo, toda vez que eu ia apresentar um verbete novo, eu tinha muita ansiedade. Sim. E isso reflete muito o processo do jovem, né? Que é muito ansioso, muito da parte psicomotora, né? Que se movimenta muito. E com o passar do tempo, né, dando um salto de 2016 até hoje, que eu fiz a publicação de alguns verbetes, eu percebi que nessa parte de eu conseguir me organizar mais, algumas lacunas, por exemplo, de ansiedade, de comunicofobia, dessas superações foram aparecendo. Então, por exemplo, se hoje eu pegar a minha primeira apresentação de um artigo, de um verbete lá em 2015 e pegar um hoje atual, é totalmente diferente. Sim. Porque eu fui me desenvolvendo no decorrer dos anos. Então, por isso que eu
tinha comentado, né, que a questão da autossuperação de um trafar, né, de um traço fardo, ele não vai acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai acontecer em decorrência dos altos esforços, das determinações que você colocou. E a organização foi fundamental porque eu consegui desenvolver a escrita, porque se eu não tivesse organização, eu não ia conseguir mal escrever um verbete, quem dirá os outros verbetes que eu consegui escrever no decorrer dos anos, né? Então, verdade. E deu pra ver que ampliou muito a organização nesse processo, justamente porque você quis colocar a prova para realmente se qualificar, né, e desenvolver a organização. E aí entra a importância de não ficar só na teoria, mas também na prática, né? Por isso é teática, teoria e prática. Muito bom. E aí, agora eu queria saber com relação à INVEX. Você acha que a técnica da INVEX ajudou você a ser mais organizada? Sim. A técnica da inversão existencial, o meu primeiro Max Planejamento foi em 2010. Então, eu participei a primeira vez da Semana da INVEX, que acontece anualmente, né? Eu participei em 2010. E em 2010, que foi aqui em Foz do Iguaçu, eu fiz o meu planejamento ali, então eu coloquei metas de curto, médio e longo prazo, desde escrever verbete até a questão da TENEPS, né? E eu fui colocando algumas metas. Quando eu coloquei aquelas metas no papel, que eu fiz esse meu Max Planejamento Invexológico, o primeiro rascunho, né? A primeira versão, porque assim, o Max Planejamento, quando você faz, é interessante que você atualize anualmente. Eu faço a minha atualização anualmente. Em janeiro é o mês que eu faço uma atualização, que eu coloco lá e olho, essa meta que eu coloquei, eu já concluí? Não concluí? E se eu não concluir, o que falta para eu concluir? Então, anualmente, eu faço, né, uma atualização desse meu planejamento a maior ali, da minha programação de vida. E foi lá em 2010 que eu fiz o meu primeiro rascunho ali, meu primeiro planejamento. Algumas metas eu cumpri e algumas não, né? Então, assim, ainda está em desenvolvimento algumas questões, né? Ligado ao desenvolvimento parapsíquico, ao desenvolvimento gesconográfico, entre outras questões, né? Cada pessoa, ela faz o seu planejamento de uma forma, né? Então, a minha tá voltada mais para essa parte de gesconografia, tá voltado bastante ao processo da TENEPS, do parapsiquismo, né? Que para mim são as bases que sustentam a minha inversão existencial. Então, o que mais me dá motivação dentro da aplicação da técnica da inversão existencial é a questão da TENEPS, né, que auxilia bastante no processo interassistencial, e também o meu processo de gesconografia. Então, hoje, assim, eu foco muito que pelo menos eu escreva 1, 2 verbetes por ano, para que eu consiga colocar em prática, na escrita, aquilo que eu vivenciei. Então, assim, todos os verbetes que eu escrevi hoje, até hoje, todos os meus artigos, foram voltados a alguma vivência pessoal no qual eu tenha algum resultado positivo, alguma vivência, o que eu aprendi. Então, nesse processo todo, a inversão existencial vem me ajudando, me auxiliando bastante, pelo fato de eu ter sempre utilizado esse Max Planejamento em prol aí da minha aceleração, tanto na área da TENEPS quanto na área gesconográfica, né? Tem outras áreas também que eu me desenvolvo, mas essas são as duas áreas assim que mais me dão, como se fossem os pilares, né? Sim. Então, que sustentam ali a minha motivação para continuar evoluindo constantemente, né? Bacana, muito bom. E na sua visão, quais são os principais prejuízos de quem é organizado? De quem é desorganizada? A pessoa, ela vê que ela é desorganizada, mas ela não vê problema nisso. Com quais prejuízos ela pode se deparar com o passar do tempo? Olha, Charles, tem vários prejuízos, né? A gente, assim, por mais que a gente fale, a gente ainda é jovem. A gente fala assim, né? A gente é jovem, mas o tempo passa muito rápido. E se você não tem uma organização mínima, até eu escrevi no meu verbete esses dias atrás, se você não tem uma organização mínima, você não consegue nem sair da cama de manhã. Né? Se você não tem essa vontade de organizar a sua agenda, por exemplo, assim, vamos tentar ilustrar aqui, se o jovem
ele, por exemplo, não tem uma organização mínima da sua agenda diária. Ele começa a colocar outros compromissos de menos valia. Sim. Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa ela precisava desenvolver alguma área da vida dela. A comunicação, por exemplo. Digamos que eu preciso desenvolver a comunicação, só que ao invés de eu desenvolver minha comunicação e me organizar para eu desenvolver, e como que eu vou fazer isso? Eu vou apresentar artigo, vou fazer debate, vou conversar mais com as pessoas. A pessoa ela foge do compromisso e ela não se organiza. Às vezes pode ser por algum traço de preguiça, ou porque a pessoa não quer enfrentar aquilo e ela não coloca uma organização naquilo. Uma outra coisa que pega muito o jovem é a questão, por exemplo, das séries, da questão das redes sociais. Então, por exemplo, assim, ela tem uma prova na faculdade. Um exemplo bem clássico, assim, ela tem que fazer uma prova e a prova vai ser dia 20, né, do mês. Aí ela tem várias outras coisas que ela começa a colocar na frente, ela não se organiza para ter um dia, por exemplo, um horário do dia para estudar para aquela prova. E quando ela vê, quando ela se dá conta, já é dia 18 e a prova é dia 20, falta 2 dias. Sim. E ela, tipo assim, ela não se dá conta e aí deixa tudo para a última hora. O gasto de energia que ela vai ter é bem maior se, por exemplo, ela tirasse 1 hora por dia para estudar. E ela não se organizou. O que ela ficou fazendo? Às vezes ficou assistindo uma série, foi sair com os amigos no shopping, foi fazer outras coisas. Claro que eu não estou dizendo que a pessoa não pode ter o seu lazer. Com toda certeza do mundo, ela tem que ter o lazer dela, né? Só que ela também tem que saber quais são os seus compromissos. E uma pessoa que não tem organização, ela passa muito por cima dos compromissos. Às vezes ela tem um compromisso e não cumpre com aquilo. E a prova, por exemplo, como a gente estava comentando aqui, é um compromisso, né? Se ela não for lá e fizer aquela prova e ela for ruim, ela vai reprovar. E se ela estiver pagando a faculdade, ela vai ter que pagar mais dinheiro. E dinheiro é energia. Alguém está pagando por essa energia. E a desorganização pode acarretar isso. Mas claro que se a pessoa for muito inteligente, ela chega lá e consegue. Só que às vezes ela pode subestimar essa inteligência dela e aí acabar que ela vai mal na prova porque não teve uma organização anterior. Sim. Esse é um só dos prejuízos. Aí agora a gente vai falar de outros prejuízos maiores. Por exemplo, a pessoa ela pode perder o rumo da programação de vida dela. Por quê? A técnica da inversão existencial é uma técnica para a gente ser mais retilíneo, né? Claro, a gente vai ter algumas curvas, mas não tão acentuadas. Então, por exemplo, assim, a pessoa que não tem uma organização, ela pode desviar tanto que depois ela não consegue mais voltar para o rumo da programação de vida dela. Sim. Então, por exemplo, ela começa a ir para outras coisas que não é prioritário para a vida dela. Começa a priorizar festas, baladas. Não. Então, assim, cada pessoa ela vai ter, né, uma priorização evolutiva, uma priorização que aquilo vai fazer bem para ela na evolução dela. Mas, de repente, se ela não colocou uma organização, ela vai começar a sair, né, do rumo da programação de vida dela, né, que é muito importante. Basicamente, assim, uma das questões que pode ser de grave, assim, é essa perda da programação de vida dela, que ela poderia estar fazendo muito mais, ela poderia estar ajudando outras consciências, poderia estar se ajudando, evoluindo, caso isso seja, né, da programação de vida dela, e às vezes ela pode dispersar. Isso pode ser um prejuízo muito grande, né? Sim, gigantesco, acho que talvez mais macro, assim, pensando, porque a pessoa, ela se planeja perdeu a oportunidade, né? E ninguém vai poder fazer por ela o que ela precisava fazer, né? Isso. Que ela combinou para fazer. Também envolve, por exemplo, a própria questão da INVEX. Se você acaba se desorganizando, pode ocasionar uma perda de INVEX, que também é reversível, né? Então são esses contextos macros que vale a pena ficar refletindo sobre a importância de você se organizar para não cair nesse tipo de contexto. Digamos assim que a organização, se a gente parar para fazer uma análise aqui rápida, a organização ela vai otimizar o seu tempo. E a partir do momento que a pessoa não tem organização, ela não vai ter essa otimização do tempo. Muitas vezes ela vai ter que fazer o trabalho novamente. Então, por exemplo, ela vai perder a oportunidade e
deixou o bonde passar. Sim, Pela perdeu o time. falta, perdeu o time pelas faltas da organização. Claro que a organização é uma da ponta do iceberg, aí ela vai ter que descobrir quais são as questões intraconscienciais dela mesma que fizeram também ela levar a perder essa oportunidade. A organização é aquilo que fica mais explícito, né? Uhum. Que é muito característico. Mas há outras coisas. Às vezes, por trás dessa desorganização, há coisas mal paradas que ela não resolveu dentro dela e isso externalizou. Né? Então, a organização ela é interessante porque assim, ela é a parte externa, ela mostra assim, como que é você, né, atuando no dia a dia. Só que por trás disso, quando você é uma pessoa organizada, vai ter determinação, vai ter vontade, resiliência, vai ter vários traços que sustentam essa questão. E um traço ajuda o outro. E aí a mesma coisa acontece para quem é desorganizado, né? Sim. Aí pode ter preguiça, pode ter alguma coisa que ela não quer enfrentar, pode ter autoculpa, pode ter uma série de fatores. E aí aqui entra uma questão, que a pessoa ela vai precisar analisar como que ela se comporta diante dessas situações, né? Qual que é? Às vezes isso é só a ponta do iceberg, e às vezes tem algum trauma por trás, tem alguma questão que ela precisa mexer para que as coisas melhorem para ela. Muito bom. Interessante que você comentou da questão da faculdade, né? E eu tenho algumas casuísticas pessoais também com relação a isso, essa questão de desorganização, ainda na época que eu estava, principalmente no cursinho, né? Agora na faculdade eu considero que estou com um nível melhor de organização para estudo de provas, esse tipo de coisa, mas na época de cursinho também acabava às vezes deixando para estudar em cima de algum simulado que eu ia fazer e obviamente acabava gerando uma desorganização mental também, né? Porque você acaba tendo que estudar tudo por cima, acaba ficando uma confusão no final e às vezes vai por água abaixo o que você precisava fazer. E aí o resultado muitas vezes pode ser negativo, né? Sim, acaba sendo. Bom, beleza, a gente falou dos prejuízos e agora eu queria saber com relação aos desafios. A pessoa, ela descobriu, verificou que precisa ser mais organizada. Com quais desafios ela pode se deparar? Bom, primeira questão, assim, até no meu caso pessoal, é que você vai precisar colocar mais energia. Porque quando você é uma pessoa desorganizada, para você manter um hábito novo, né? A gente tem até livros que comentam sobre isso. Para que você consiga ter um hábito novo, você vai precisar pelo menos uns 6 meses colocando aquilo em prática todos os dias para que você consiga se adaptar a esse hábito novo. Então, digamos, eu sou uma pessoa desorganizada. Para eu conseguir ser uma pessoa organizada, não vai ser em um mês. Ela tem que ser consolidada. Então, diariamente, ela vai fazer técnicas que vão auxiliar na organização. Então, por exemplo, vou colocar bem assim, um exemplo bem... Parece bobo, mas não é, tá? Quando você vai iniciar o seu dia, muitas vezes a pessoa ela não olha a sua agenda e isso acaba que ela, às vezes, não sabe muito o que vai fazer. Então, às vezes, ela não se organizou. O ideal, assim, uma das dicas que a gente fala de organização é que no dia anterior ou no início da semana ela tenha uma agenda ou física ou online. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, de organização. Diversas. É incrível isso, essa parte boa, né, da era da fartura. E aí o que acontece? Eu indico que a pessoa, no início da semana, por exemplo, na segunda-feira, ela pegue e coloque todos os compromissos que ela vai ter naquela semana. Então, segunda-feira eu trabalho de tal horário até horário e à noite eu vou escrever. Na terça-feira eu vou na academia, depois eu vou para o trabalho, vou para tal coisa, vou fazer isso. Só que quando ela coloca isso no papel ou na agenda online, ela vai estar demarcando que ela precisa assumir esses compromissos. Então, por exemplo, eu quero 2 vezes por semana separar para escrever verbete, ou quero separar 1 vez por semana para pegar e trabalhar com o meu processo mais intraconsciencial, estudar quem eu sou, autopesquisa, né? Fazer um diário, escrever tudo aquelas questões. Então, a pessoa
ela vai precisar inicialmente, se ela for desorganizada, colocar mais energia e mais foco para que aquilo não sucumba, né? Porque às vezes vai sucumbir mesmo. Por quê? No início, até você pegar o ritmo da organização, isso vai acontecer. Uma outra coisa que é comentado até sobre a questão da organização mental é que a leitura de livros, né, quando você lê livros com mais frequência, ela ajuda você a ter uma retilineidade, ela te ajuda a manter mais o foco. Então, quando você tem uma rotina também, que pelo menos você leia a uns 30 minutos por dia e com foco, aquilo vai te ajudar a organizar seus pensamentos. E como que isso vai se refletir? Se reflete da seguinte maneira. Quando você está conversando com alguém, dá para perceber que a pessoa ela tem uma retilineidade no argumento que ela está apresentando. Mas também você pode observar que tem pessoas que você percebe que ela fala uma coisa, depois fala outra, fala outra, fala outra, e não tem uma linha condutora do pensamento dela. Ela está saltitando em relação a isso. Isso pode ser uma das questões ligada à desorganização da cabeça dela, da organização mental. Então, assim, inicialmente, Charles, a pessoa ela vai precisar colocar muita energia, muito foco para que ela consiga consolidar essa organização. Entendi. Muito bom, bacana. Envolve também muito auto-esforço. Interessante, parece que quanto mais você vai qualificando a sua auto-organização, outros trafores vão se qualificando junto, né, para sustentar ela. Exatamente. Muito bom. Então, agora eu queria saber quais ferramentas o inversor pode utilizar para desenvolver a organização pessoal. Sim. Então, Charles, o inversor, ele pode estar utilizando, por exemplo, agendas físicas, né? Porque, assim, não vai ter muita organização se a pessoa não tiver, por exemplo, essas ferramentas de apoio. Ela não vai só depender da mente dela. Né? Ela precisa colocar no papel ou colocar numa agenda para que ela saiba quais são os horários, como que ela vai chegar, né, para concluir aquele compromisso que ela tem. Então, essa é uma das questões, né? Também ela pode desenvolver essa parte de organização através de leituras, como a gente estava conversando, que pode ser uma das ferramentas, né? Sim. Também tem outras técnicas, né, que a gente pode estar falando, mas uma das que me ajuda bastante é a questão da técnica do Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Que ela organiza na questão de estudos, que a pessoa, ela coloca, por exemplo, 30 minutos e 5 minutos de pausa. Ela é como se fosse um relógio que vai contando, né? O Pomodoro é como se fosse uma maçã, né? Isso aí é muito utilizado na culinária. E aí você coloca o time. E aí você coloca ali e você vai para o estudo. Então, isso ajuda na organização dos estudos, que, consequentemente, vai ajudar na organização também mental, da pessoa ela focar mais, conseguir ter uma retilineidade pensênica. Ah, muito bom. E também uma outra ferramenta, digamos, que daí acho que envolve mais um trabalho em si que a pessoa pode começar a fazer, é o próprio voluntariado, né? Voluntariado da Conscienciologia. Você poderia comentar, na sua casuística, como é que o voluntariado auxiliou na sua organização? Sim. Então, eu sou voluntária, né, como o Charles tinha comentado, desde 2009, né? Então, inicialmente eu era bastante desorganizada. Algumas pessoas comentaram comigo nessa questão da dispersão. Só que a partir do momento que eu fui pegando mais compromissos dentro da Conscienciologia, eu fui percebendo também essa questão da desorganização e fui colocando ali que aquilo é um compromisso para mim. Então, toda vez que eu faço um compromisso, eu assumo aquilo e coloco muita energia para que eu consiga assumir aquilo. Então, por exemplo, eu assumi o setor de comunicação da Civex. Então, a partir desse momento, eu me organizo a minha rotina diária em torno de, por exemplo, vai ser necessário reuniões, vai ser necessário fazer, por exemplo, artes novas. Então, eu me organizo a minha semana com espaços para eu me dedicar ao voluntariado, porque aquilo eu tomei como um compromisso, e quando é um compromisso é como se fosse um código de honra, né, para mim. Sim. Então, acho que isso ajuda bastante. Muito bom. Então, agora chegando na finaleira do nosso programa, gostaria de saber qual dica você daria para os jovens que estão assistindo aqui esse Teática Inversiva e querem desenvolver a organização. Bom, a gente comentou bastante sobre essa questão de, primeiro, a pessoa ela descobrir, né, realmente se ela é desorganizada ou não, porque muitas vezes a pessoa não se dá conta que ela é desorganizada.
Mas a partir do momento que ela começa a observar se ela está realmente assumindo os compromissos e entregando o compromisso com uma melhor desenvoltura, ela vai perceber, sim, sou desorganizado ou não sou desorganizado. A primeira etapa é descobrir realmente se você é ou não é desorganizado. E aí, depois disso, você vai ver técnicas de que vão melhorar para você. Então, por exemplo, para mim funciona muito agendas físicas, né? Eu tenho que escrever para eu saber. Tem pessoas que funcionam mais com a questão mais online, né? Questões de eletrônicos, usar tablet para se organizar, toda essa questão. Então, cada pessoa ela tem uma forma de funcionar. Então, a dica é descobrir como que você funciona para que você consiga estabelecer ali as melhores ferramentas possíveis para que você consiga superar essa desorganização. Ótimas dicas, muito bom. Então, beleza, pessoal, chegamos ao final de mais um Teática Inversiva. Agradecemos por você ter acompanhado até aqui. Lembre de deixar o seu gostei, ou mesmo se não gostar, deixar nos comentários o motivo que não gostou, sugestões de como a gente pode melhorar esse quadro do Teática Inversiva. Lembre de compartilhar o vídeo também com outras pessoas, né? Para buscar espalhar, difundir esse tipo de conteúdo, né? Que é importante para possíveis pessoas que se afinizem com a inversão existencial. E, é claro, se inscrever no canal, né? Para acompanhar os outros vídeos, como a Lucy comentou antes. Tem um monte de vídeos importantes sobre inversão existencial aqui no canal da Sinvex. Beleza? Então, Lucy, mais uma vez, obrigado pela presença. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. Valeu. E eu espero você até no próximo Teática. Até mais.